Boa tarde, estudantes do curso de História, na modalidade de Educação à Distância. Sou o professor Juscelio, serei o professor de vocês ao longo desse semestre. Fui contratado recentemente, né, para poder lecionar as disciplinas ligadas ao ensino de História e História Contemporânea, né? E estou lotado como professor substituto no setor de História Contemporânea, agora no mês de março, e estou lotado também na disciplina de instrumentalização do ensino de História. E ontem era para ter sido realizada a nossa primeira discussão, nosso primeiro debate sobre o texto escolhido, que é a produção do material didático para o ensino de História, um texto bastante rico de debate para pensarmos os materiais, a produção desses materiais voltados para o ensino de História, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, é um texto que foi produzido por 3 autoras, a Cristine Fortes Lia, a autora Jéssica Pereira da Costa e também a autora Catane Maria do Nascimento Monteiro. Então, são 3 autoras, 2 dessas autoras são doutoras em História, e a outra no caso da Jéssica da Costa, ela é monitora, né? Monitora do Núcleo de Apoio ao Ensino de História. E as 3 autoras, elas fazem parte da mesma instituição, que é a Universidade de Caxias do Sul. Então, esse texto foi produzido por elas e foi submetido a uma revista acadêmica, que é a Revista Latino-Americana de História, e em uma edição especial de agosto de 2013, né, foi publicado o artigo. Então, esse artigo é muito importante para pensarmos esse lugar, os sentidos e os significados que os materiais ou os recursos didáticos possuem no ensino, no processo de ensino e também de aprendizagem de história, né, da disciplina de história, do componente curricular chamado história. Alguns autores trabalham muito com a categoria recursos didáticos, outros já trabalham com essa denominação trazida pelas nossas autoras, a ideia de material didático, né? Mas entre recursos ou material didático, uma boa parte desses autores e autoras convergem para a mesma significação, a mesma atribuição de sentido que esses elementos possuem nesse processo de ensino e aprendizagem. O texto ele está dividido em várias sequências, em subtópicos, que podemos pontuar aqui para exemplificação e esclarecimento. Né? O primeiro ponto que eu considero pertinente nesse texto é entendermos que a escola, como uma instituição, é uma instituição social, ela é fundada historicamente, construída socialmente, e assim como as outras demais instituições. Então, a escola tem uma historicidade, ela foi fundada, pensada, montada em um determinado momento da sociedade e possui determinados objetivos e finalidades. Então, a escola é uma instituição e ela é uma instituição formal, né, em que sentido? Ela tem um parâmetro jurídico, legal, que a legaliza, que a faz funcionar, que estabelece uma estrutura organizativa e funcional. Então, e a escola, enquanto uma instituição, ela engloba sujeitos, pessoas,
de diferentes classes ou grupos sociais de uma determinada sociedade. Então, a escola ela é um ambiente que abrange esses diferentes sujeitos das suas diversas classes sociais. E por conta disso, muitos problemas e muitas questões que são dessa sociedade atravessam, né, saem da sociedade geral e atravessam o ambiente, o espaço escolar. Então, a escola está atravessada, sofre implicações de várias capilaridades dessa sociedade. No caso, desigualdade social, desigualdade econômica, questões de outras ordens, de outras dimensões que fazem parte da nossa sociedade, a própria concepção de sociedade, a própria concepção de sujeito histórico. Então, isso é atravessado por essas questões de ordens, né, de uma ordem mais geral. Mas também a escola, ela é um ambiente de cruzamento, de intersecção, de outras questões, no caso de ordem do Estado, né? Vou dar um exemplo, as legislações educacionais que são concebidas, entendidas como políticas públicas para a educação e que são formas de intervenções do Estado em formatizar, em estruturar e funcionar a instituição escolar por meio da elaboração e aprovação de políticas públicas educacionais, no caso a LDB, né, o Plano Nacional de Educação, o Parâmetro Curricular Nacional e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. Então, são políticas públicas, entre outras, né, como o FIES e o ProUni, né, de ordens também financeiras, né? Então, nós temos aí políticas públicas de várias dimensões, de várias capilaridades também que atravessam essa escola. Então, trazem implicações para as nossas escolas brasileiras. Então, quando a gente está pensando na escola, é um ambiente que atravessam a influência de outras esferas da sociedade, principalmente aqui do Estado, né? Então, a escola é um ambiente que a escola recebe um impacto, uma influência do Estado. E pensando nesse papel, nessas implicações que o Estado atravessa a realidade escolar, o texto ele aponta uma questão muito importante que foi em 19 de fevereiro de 2002, em que houve uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, regulamentando, aumentando aí, né, a carga horária exigida, né, para estabelecer uma melhor articulação entre a teoria e a prática, né? Porque até então, né, o que se pensava que o mais importante de um estudante de graduação era focar nas disciplinas tidas como de conteúdos gerais, né, de um componente curricular ligado a uma história geral, e bastava apenas ingressar como estagiário nas escolas e colocar em prática todo esse aprendizado, né, de componente curricular. Mas a partir de 2002, passou-se a ser discutido de que as disciplinas que compõem um currículo pedagógico de um graduando, né, nas universidades de ensino superior, de que destinar, dentro desse componente curricular, disciplinas voltadas a pensar o ensino da história. E que o tema do ensino não ficasse exclusivamente ao momento e ao processo de realização dos estágios, né, curriculares das escolas. Então, era necessário, era extremamente importante aumentar uma carga horária
né, também para se pensar dentro dessas disciplinas agora voltadas para pensar o ensino, para pensar o currículo, né, um currículo específico, os conteúdos, os conceitos, as metodologias, as formas de avaliações, pensar os processos formativos, a formação inicial desses professores, as concepções da identidade, do que é ser professor, né, entendendo que a atividade docente é uma atividade profissional, conhecer melhor o ambiente, o espaço de realização da atividade docente, no caso, é a escola. Então, o texto, ele inicia trazendo esse primeiro aspecto de intervenção do Estado sobre as mudanças, né, nas políticas públicas para a educação, sobretudo voltada para o ensino da história, que foi uma medida muito importante, né, e que trouxe um grau de impacto fundamental na formação e na concretização desses currículos. Então, fez parte dessa dimensão de mudança aumentar a carga horária, né, tirar a exclusividade e o foco de aprendizagem apenas como componente de componente conteudista, trazer também um olhar específico, um olhar refinado sobre os processos de ensino e de aprendizagem a partir de outras disciplinas que não fossem apenas disciplinas conteudistas. No caso aí, a disciplina de metodologia do ensino de história, a disciplina didática da história, oficina de instrumentos didáticos, que no caso aqui da nossa disciplina tem o nome de instrumentalização, né, do ensino de história, e também a carga horária, né, que foi ampliada também em relação aos estágios, né? Então, pensar esse ensino de história e que possibilite fazer o professor e o graduando, né, a pesquisar sobre esse ensino de história. Entender que a sala de aula é um laboratório de reflexão, de pesquisa, de produção de material. Também esse elemento ele é muito importante porque a questão de que o professor que ensina, ele não produz, né, não produz conhecimento. Então, a partir do momento que se passa a ampliar e a destinar disciplinas voltadas para as reflexões, para as questões do ensino de história, então vai desconstruindo aquela visão de que a história, enquanto um campo científico que produz ciência, né, as suas especificidades, que os professores que lecionam, que trabalham nas escolas, também produzem um tipo específico de conhecimento. Então, esse texto possibilita a gente pensar aqui e desconstruir essa visão de que quem só produz ciência, de quem só produz conhecimento, é quem está atuando, lecionando nas universidades. Então, ou seja, há uma crença, prevalece essa ideia de que o professor universitário, ele é o responsável por produzir, né, conhecimento histórico. Os professores da educação básica seriam, né, digamos assim, estariam dentro de uma hierarquia, né, um pouco abaixo dessa categoria dos professores de ensino superior, estariam apenas desempenhando papéis de adaptações, né, de ajustamento desse saber dito como científico, histórico, e o transforma em um outro saber, um outro conhecimento tido como sendo um saber escolar didático, né? Um saber escolar da história. Então, quando a gente pensa essas reformas das políticas educacionais, tanto do ponto de vista do currículo, quanto também na implicação da formação desse graduando, a gente
vai desconstruindo essa ideia de que o professor que está na escola, ele não é um mero receptor, ele não é apenas um divulgador daquilo que foi produzido na universidade. Ao contrário, passou-se a entender e a refletir que o professor que atua na escola, ele sim também, ele é um pesquisador, ele é um, ele é um pesquisador e, e ele se utiliza da sala de aula, né, realiza observações, realiza pesquisa, realiza reflexão. Então, a sala de aula, a realidade escolar, a vivência, essa cultura, né, essas implicações do Estado, por meio das políticas públicas educacionais, todos esses elementos se transformam em componentes importantíssimos para esse professor pesquisador. Então, um professor que atua na educação básica, ele é professor, mas ele também é pesquisador. Então, cabe a ele, né, encontrar maneiras e modos de realizar essa pesquisa, por meio dos seus componentes curriculares, no caso do curso de História, né? E as universidades tiveram, né, que fazer essas reformulações, e isso instigou, né, lógico que ainda está longe do ideal, daquilo que a gente precisa, mas isso houve uma melhor aproximação, né, entre a universidade e as escolas, que é um ponto que é fundamental, né, porque boa parte, até então, uma boa parte das pessoas que lecionavam, trabalhavam com as disciplinas, com o ensino de história e com as metodologias do ensino, nem sempre eram professores que tinham experiências escolares na educação básica. Ou, por outro lado, eram professores que não pesquisavam, né, sobre o ensino de história. Mas essas mudanças que foram ocorrendo a partir dos anos 2002, né, a universidade, os currículos formativos universitários passaram a ter uma recepção sobre esses elementos, assim como também tendo um pouco mais de participação e envolvimento com as escolas, especialmente com a residência pedagógica, né, o PIBID, né, e outros programas, né, que existiram aí como Mais Educação, né, a destinação de bolsas e investimentos para estagiários nos ambientes escolares. Então, isso também foi fazendo com que a universidade se interessasse mais e aproximasse mais da realidade, né, com as escolas. Assim como isso passou também a haver mais atividades, congressos e eventos em que os professores passaram a estar mais presentes nas escolas, sobretudo os coordenadores aí de PIBIDs, de residência pedagógica, assim como também os professores, que são aí os monitores da residência pedagógica, do PIBID, passaram a estar mais envolvidos nas atividades e de forma mais aproximativa com as universidades, com as atividades acadêmicas. Então, e isso retomou, despertou, né, uma boa parte desses professores, diretores, coordenadores dessas escolas, houve aí uma retomada desse pessoal que já estavam há décadas, há um certo tempo distante da universidade. E, ao mesmo tempo, né, esses alunos que são de graduação, que vão por meio dos estágios para as escolas, eles vão procurando formas de se identificar, né? Então, a experiência do estágio é uma experiência muito importante, porque é nesse momento, é nesse processo que eles vão percebendo se realmente esta é a carreira profissional que eles almejam, se é essa atividade que eles se veem em um tempo, né, em um tempo longo, né, exercendo essa função. Mas lembrando, né, que o processo formativo inicial dos graduandos que ocorre na universidade, essa formação curricular, essa formação pedagógica, não dará conta, não será suficiente para esses graduandos ao ingressarem na escola, né? Porque após os estágios, após concluírem a graduação,
eles estarão depois no mercado de trabalho, né? Serão professores, professoras. E aí, será que a graduação foi suficiente? Será que tudo que eu estudei será suficiente, dará conta é, dos vários problemas, dos vários desafios que a realidade escolar exige? A gente sabe que parcialmente, vocês perceberão isso, que a universidade vai contribuir, mas essa contribuição é uma contribuição parcial, né? Há outras ordens de questões que só serão descobertas e melhoradas a partir do momento que a gente exerce a profissão de professor, quando a gente já está, de fato, atuando na escola, né? Exercendo a atividade docente. Então, e aí, a questão didática, as questões metodológicas, porque uma coisa é a teoria, né? O texto deixa muito claro isso, né? Aproximar, né, a teoria com a prática, em especial trazer componentes curriculares teóricos do campo do ensino de história para a prática. Que aí vamos chegar num ponto que as nossas autoras foram muito felizes, né, ao realizarem, né, esse artigo, que é a produção de materiais didáticos. Muitos professores que iniciam a carreira docente, ao saírem da universidade, quando chegam na escola, se deparam com o famoso, né, que o professor utilize em sala de aula. O professor utilize outros recursos. E as autoras nos chamam a atenção para uma coisa muito importante, que é o quê? Que o professor realize um planejamento é, das reais necessidades, a partir do conteúdo X, Y, é, como será desenvolvido, né? Então, é necessário um planejamento, como será desenvolvida a aula que tem como pauta, como tema esse assunto. E aí elas nos chamam a atenção para a questão da produção dos materiais, no sentido de que não é o professor que tem que levar o material já previamente elaborado, previamente construído. Ao contrário, a sala de aula como um laboratório, então, o professor tem que lançar pontos de partida, existem pontos iniciais, são pontos de largadas, né? Então, e a partir dali, em conjunto, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, o professor aí, ele não é um transmissor, ele não é uma pessoa que transmite informações, conhecimento. Ao contrário, o professor está aqui, nesse momento da sala de aula, como um mediador, ele vai conduzindo os caminhos, vai dando pistas, sinalizações, mas os materiais que as autoras estão pensando é no sentido de inserir os estudantes nesse processo, em que eles são os protagonistas, os realizadores dessas construções. Aí é importante frisar muito bem isso. Uma coisa é o professor levar um material já pronto, elaborado, mesmo que seja de turmas anteriores, que já passaram por esse processo. Mas isso está apenas como um aspecto de ilustração, como exemplificação. Porque as autoras chamam atenção para o seguinte aspecto: os materiais didáticos têm que ter um grau de significação, um grau de importância. E quando o material ele é levado já previamente produzido, elaborado, em que os estudantes não, não participaram das etapas, de todos os processos necessários para se chegar naquele produto final, e esse material que é ilustrado, ele pode ter pouca não estiveram ativamente nesse processo de produção. E aí as autoras chamam atenção para isso. Quando está falando de produção de materiais didáticos,
é importante que a gente pense por essa outra ótica, por essa outra vertente. Em que momento, quais são os momentos, em que condições, em que realidade nós podemos lecionar o componente curricular de história, e podemos trazer esses materiais. Ela até exemplifica, porque é possível que os professores levem materiais de reciclagem, materiais de baixo custo, né, materiais que têm um valor econômico barato, solicitar aos alunos, aos estudantes que tragam algum tipo de material, né, de suas próprias casas. Então, e aí envolve a questão de planejamento, de criatividade da parte dos professores, das professoras. Então, é um momento e o planejamento é isso, é planejar antecipadamente, previamente, o que será feito, como será feito, para quem, né, a quem se destina esse material. Então, essas três perguntas, como vou fazer, para que eu vou fazer, né, para quem será feito. Então, o professor, no processo de ensino, nesse planejamento, ele deve se perguntar em relação a isso. Então, as nossas autoras exemplificam várias atividades destinadas à produção, né? No caso aí, ela fala dos fenícios, né, dos materiais sobre as civilizações fenícias. Ela dá um exemplo da produção de material como o slide, é um exemplo. Ela diz que por ser um tema, né, uma sociedade lá da antiguidade e, e temporalmente pensando, né, essa relação temporal, esse passado muito distante, milenar, com o tempo presente da realidade do aluno, muito do que a gente sabe a respeito dessas sociedades antigas se dá muitas vezes de forma midiática, informatizada. Então, a gente não tem muito material concreto para se trabalhar, como visitações, os museus não fazem muita parte da nossa realidade brasileira. Não tem como a gente conduzir os estudantes para uma exposição, para uma visitação, para uma aula de campo, em que você está ali vendo as fontes, os monumentos que foram que restaram dessas antigas civilizações. Mas as autoras, elas indicam, né, a importância de fazer aquilo que um professor pesquisador pode fazer, que é catalogar, né, catalogar as várias informações. Então, vamos coletar o que nós temos de informações a respeito dessa sociedade. Depois, vamos selecionar, vamos estabelecer critérios seletivos, o que é possível ser trabalhado, o que não é possível, e mesmo aquilo que não é possível para esse momento, ele pode ficar ali guardado, depositado para um momento futuro, né? Futuramente a gente pode ver a possibilidade, né? Porque às vezes para aquela turma esse material ele serve, mas em uma outra realidade, uma outra sala de aula, esse material não serve, né? Então, cada sala de aula é uma realidade específica, uma vez que nós estamos trabalhando com pessoas, né? Então, as demandas, as necessidades educacionais de uma turma pode ter variação para uma outra turma. Então, não são realidades, não são as mesmas pessoas, são realidades bem diversas. Um outro material, né, como atividade que as nossas autoras mencionam é o baú da Pedra Lascada, né, que trabalha ali a questão da pré-história, né, no caso aí para trabalhar a seleção de artefatos, é mais no sentido de trazer algum material concreto para exemplificar. Não quer dizer que são literalmente materiais do período paleolítico, neolítico, mesolítico, não necessariamente são materiais concretos, né, daquelas temporalidades históricas, mas trazê-los no sentido de exemplificar, de demonstrar. Então, aí é importante trazer
né, produzir um baú em que se coloque pedras, lanças, pedras pontiagudas para trazer essa questão da discussão do alimento, da relação com a natureza, né, as formas de organização dos grupos humanos no período da pré-história. Então, nós estamos lidando com materiais concretos para exemplificar. E lembrando, né, que sempre pensando nessa relação complexa, né, que os alunos, no tempo presente, eles fazem essas leituras, né, a partir de sua visão do tempo presente, mas sempre procurar, o professor precisa, por meio desses materiais, procurar estabelecer uma relação temporal, né, a relação passado com o presente. Né? Então, muitas dúvidas podem surgirem por parte dos estudantes, ao partir do tempo presente e ao retrocederem para esse passado, que para eles é algo diferente, ainda é algo novo, né? Então, e muitas dúvidas podem surgir. Então, aí o professor tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses estabelecimentos temporais, né? Para a gente não correr a questão do anacronismo, né? Um outro exemplo que as nossas autoras colocam como material produzido, né, para uma perspectiva didática, para ser pensado o ensino de história, é o papiro, né, que, lembrando que é um tipo de tecnologia. O papiro, ele é um material tecnológico, né, limitado para aquela época. Então, a cada época da humanidade, houveram técnicas de produção da comunicação, da linguagem, né? E no caso aqui, o meio de transmissão da escrita, da linguagem, da conservação da memória, das narrativas sobre aquelas sociedades era o papiro. Então, o papiro é uma tecnologia, um recurso das civilizações antigas, especialmente aqui no caso os egípcios, né, para pensar a questão do Egito. Então, a autora sempre, a cada momento que ela lança exemplos de materiais que são produzidos, que podem ser participativamente na construção de recursos, de materiais didáticos, ele mergulha, ele aprofunda naquela visão daquela sociedade. Então é uma forma de se inserir naquela realidade, naquela percepção, né, daquela sociedade, no caso aqui, a sociedade egípcia antiga, por meio do papiro. Então, é um processo de imaginativo. Então, o aluno que produz um papiro, como é que era uma escrita, como é que era um anúncio, como é que eram as narrativas, a linguagem. Então, é um meio, uma forma de imaginar, colocar o aluno em processo de imaginação, como é que era estar vivendo, como é que era trabalhar, como é que era expressar, né, seus medos, né, no caso da morte, né, como é que era se vê no processo fúnebre, no processo ritualístico da morte, no caso da mumificação. Então, é um processo de se colocar em um ato imaginativo. E isso é um elemento muito importante para o aluno quando ele está estabelecendo uma relação a partir do presente com esse passado que está sendo o objeto de estudo, de pesquisa, de investigação, né, mediado pelo professor, pela professora, né, de história, que está ali exercendo sua atividade docente nas escolas públicas no Brasil. Um outro exemplo que as nossas autoras colocam é a questão dos jornais, né? Ela dá o exemplo aí dos classificados e como é que é uma notícia, como é que era produzido as informações,
as notícias, né, os códigos de leis, né? Então, e aí você vai ter informações de diferentes ordens, né, diferentes instituições, diferentes lugares, diferentes classes sociais. Então, produzir um jornal pensando, um jornal, no caso aqui impresso, pensando como é que era a forma de organização social, a forma de organização política, a forma de organização econômica, a forma de organização do trabalho, da religião, da cultura, dos alimentos, como é que era essa sociedade, pensada a partir desses diferentes aspectos, né? Então, e aí ela dá um exemplo que, no caso aqui, um exemplo como sugestão, né? Como é que o professor pode proceder. Então, ele pode dividir a sala em grupos, né? Cada grupo pode ficar responsável pela produção de um jornal ou um único jornal, subdividindo os estudantes em colunas, pela produção de determinadas colunas, caixas de textos. Então, pode ser um único jornal, né? E aí os alunos, cada um ou cada grupo fica responsável por uma parte desse jornal, ou podem serem divididos em grupos, para cada grupo um jornal diferente. E aí fica a critério, né, de cada professor e conforme a realidade, né, de cada sala de aula. Que também esses jornais, né, podem trazer essa gama de diversidade de aspectos dessas sociedades, né? Ela dá um exemplo da questão da alimentação, né? Como é que era a alimentação no mundo antigo, né? A relação dos alimentos, da alimentação com as questões das divindades, da expressão da religiosidade, a questão dos materiais, né? Dos utensílios, né? No caso, o processo de produção desses alimentos, quais eram os instrumentos, a forma de irrigação, as louças, né? Como eram servidos esses alimentos, né? Então, como é que cotidianamente era desenvolvida a alimentação, como é que ela era realizada em classes camponesas, essa alimentação era realizada nos grupos, no caso dos reis egípcios, no caso dos sacerdotes, das sacerdotisas. Então, são ambientes, instituições muito diferentes, mas que o tema da alimentação podem ter significados também diferentes, formas de acontecer, de se realizar muito diferentes, né? Então, esse é um ponto fundamental. Mas lembrando, cada material desse sugerido e que podem ser produzidos, até outros que não foram listados aqui, vai depender das condições, da realidade, né, do tempo. Então, envolve outros elementos que não estão aqui expostos, né? Ela também fala do jornal, né, de um outro tipo de jornal, que é o jornal O Papiro, né? Então, aí ela vai dar um exemplo. Eu achei bem interessante quando ela vai falar sobre a questão das superstições, dos amuletos, né? Então, a questão aí envolve a questão do imaginário, do pensamento, como é que entender um pouco também esse âmbito, né, das mentalidades, como é que era a mente, o pensamento, né? Que atravessa ali o mundo do sagrado, o mundo religioso, né? Nessa sociedade egípcia, né? De uma sociedade antiga. Então é isso, gente. Eu tentei exemplificar aqui para vocês um pouco, né, dos pontos que o texto, né, traz para a gente, né, que são perceptíveis por meio das leituras, né. E para encerrar, ontem eu havia marcado, né, uma primeira aula, eu abri uma sala de conferência, mas eu acredito que muita gente não conseguiu visualizar, né? Talvez, não sei se não entenderam exatamente em que parte estava a, a, o espaço, né? Mas eu esperei, né, assim, das 7 até as 8, mas ninguém tinha comparecido. Mas eu acredito que esse não comparecimento tem a ver por não ter localizado, né, ou não ter entendido em que parte estaria
a conferência de transmissão. Eu creio que muita gente ainda estava acostumado receber aquele link do Google Meet, né, poder acessar já diretamente, né? Porque aí na plataforma Mandacaru já tem uma aba específica já para a gente ingressar na sala, sem precisar de link, é só clicar na aba verde, sala de conferência, que já vocês já eram direcionados para a sala de aula. Mas aqui já vai ficando, né, como observação para as próximas aulas. Então é isso, espero poder ajudar vocês por meio dessa explicação. Qualquer dúvida, coloquem lá no chat, lá da plataforma, que vai ser emitido para o meu e-mail, e assim eu posso fazer, né, um retorno para vocês. Então é isso, gente. Tchau. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem, estarei à disposição de vocês. Espero que tenham gostado da explicação. Eu sei que foi muito rápida e breve, mas era isso para o nosso primeiro encontro.